tanto acima de nós como abaixo de nós. Então, nós podemos estar nesse momento conectados através do nosso pensamento nos planos mais altos ou nos planos menores, de acordo com aquilo que nós estamos fazendo ou nós estamos pensando. E assim será no dia do nosso desencarne. Nós também, o dia que desencarnarmos, nós vamos para onde? Para onde a gente se afina. Se nós nos afinarmos mais com a parte inferior, nós vamos estar ligados com eles. Agora, nós procurando cada vez mais e tendo conhecimento que a vida continua após a morte, eu acho que nós vamos já em seguida já pedir socorro, pedir ajuda, caso a gente esteja em algum lugar de baixa vibração. Porque a espiritualidade não nos nega nunca o auxílio e o socorro. Ele está sempre pronto a nos ajudar, para nos orientar. Nem que para isso nós tenhamos que passar por vários estágios de preparo, de aprendizado. Porque quando a gente reencarnou, a gente fez um compromisso espiritual de vir resgatar algumas coisas que a gente fez no outro lado ou em outras vidas. A gente se prepara, a gente vê tudo aquilo que a gente fez, mas quando chega aqui no corpo de carne, a gente vê que não é bem assim. Então, a gente começa às vezes a mudar os nossos pensamentos, a nossa maneira de ser, e não vai cumprir quase nada daquilo que a gente fez. Então, a própria espiritualidade nos diz, se nós conseguirmos cumprir pelo menos 10% daquilo que a gente se propôs no mundo espiritual, nós devemos nos contar como felizes, porque a gente vai estar nos melhorando cada vez mais. Então aqui diz que, foi que nem aí, a luz, nós estamos entre a luz e as trevas. Então no nosso plano espiritual, do corpo físico, nós estamos entre esses dois planos vibratórios, vibrando intensamente. E nossos pensamentos, conforme as nossas atitudes, vão estar sempre conectados com o alto, ou com as zonas inferiores. Isso vai depender do nosso pensamento e das nossas atitudes. E ali tem uma frase interessante que diz: o céu começa sempre em nós mesmos, e o inferno é do tamanho da rebeldia de cada um. Isso é uma frase de Emmanuel, mas Jesus já dizia muitas coisas, as parábolas deles não eram bem como essas palavras, mas em algumas situações ele sempre dizia. Ele dizia, quando ele curava alguém, ele dizia: vai que a tua fé te salvou. Então o que é? A fé, a confiança da pessoa é que cura aquilo que ela quer, o que ela está precisando no momento, tá? Então são coisas que a gente tem que aprender no dia a dia, mudar as nossas atitudes, mudar os nossos pensamentos. Às vezes a gente acha, hoje eu estou pronto, eu quero fazer isso, mas nem sempre dá para a gente fazer tudo aquilo que a gente quer, porque nem tudo nos é permitido no momento. Não adianta eu querer chegar aqui e tomar conta da casa, se eu a espiritualidade ainda não me conectou com aquilo, não me permitiu ainda que eu tivesse aquela atitude. Então, por isso que a gente tem que estar sempre conectado com o alto, que a nossa hora um dia chega. Nós não podemos impor, porque a espiritualidade nos dá tempo, assim na vida também. Que nem a Vera disse que ficou anos e anos esperando ficar grávida. Foi ficar agora, depois que já estava com bastante mais idade, né? Então, tudo tem o seu momento certo e a sua maneira de ser. Muda, não é? Levando sempre em conta o arsenal de energias nefastas que preenchem o vasto mundo que nos cerca, é importante notar que manter um padrão vibratório elevado é condição imprescindível para que possamos alcançar a proteção necessária. Então, dependendo da situação onde a gente está, os lugares aonde a gente vai, a gente mantendo o padrão vibratório, a gente não vai pegar energias negativas. Porque se eu posso ir numa festa, eu posso me divertir dentro daquilo em que eu não estou fazendo maldade para os outros e nem para mim mesmo. Porque se eu vou numa festa
eu encho a cara, eu boto bebida naquilo ali, ou eu atrapalho a vivência dos outros, eu estou prejudicando os outros. Mesmo em qualquer lugar do trabalho que a gente estiver fazendo, no nosso dia a dia, na nossa casa, no trabalho da material que a gente vai, se a gente começar a perseguir uma pessoa nesse trabalho ou fazer mal para ela, quem vai ser o maior prejudicado? Nós mesmos, né? Então, vamos supor assim, a maioria aqui é professora. Eu chego lá, eu implico com um aluno, eu começo aquele ali não dá, aquele ali não. Em vez de eu auxiliar e ajudar, eu vou mandando energia. Qual será o prejudicado? O aluno pode mudar de escola, mas o prejuízo vai ser totalmente meu. Então é importante notar que para manter o padrão vibratório elevado, as condições imprescindíveis para que possamos alcançar a proteção necessária. Então quando a gente vê que não está bem, que a situação não é aquela que a gente queria, mudar o nosso padrão, que a gente muda. É difícil, Quando a gente está para baixo, às vezes para você conseguir fazer uma prece e pedir a proteção, às vezes é bem difícil, mas nós que temos o conhecimento, que nós temos já instrução para isso, nós temos o dever de manter um padrão vibratório mais elevado. E tudo isso nos remete mais uma vez ao vigiai e orai do Mestre Jesus. Jesus sempre dizia, vigiai e orai. Não é que nós tenhamos que ficar 24 horas rezando, 24 horas fazendo prece e tudo, mas colocar no nosso dia a dia as orações. Muita gente já escutou as palestras da Sandra Rosa, que ela diz, vamos lavar a louça, se eu não gosto de lavar, vamos botar uma energia ali, que aquilo que você não gosta acaba ficando prazeroso para a gente fazer. Vocês já não experimentaram ter uma coisa que não gostam de fazer e acabar modificando a maneira de pensar? Quando a gente fez, acabou aquilo e a gente acabou fazendo, e até mais bem feito do que você poderia ter feito, né? Do Mestre Jesus. Orienta-nos de que, através da vivência evangélica, possamos buscar condições vibratórias passíveis de socorro espiritual e compatíveis com as instruções comandadas pelo mundo espiritual superior, onde vivem e operam nossos mentores e benfeitores do mundo maior. Nós nunca estamos sozinhos. Sempre junto de nós vamos ter uma companhia. E essa companhia vai também ser de acordo com aquilo que a gente tem. Se nós tivermos com dificuldades, nós vamos ficar passivos e deixar que aquilo ali fique cada vez mais nós para baixo? Não. Nós vigiar, orar e pedir a proteção, porque os nossos mentores, eles não agem em nós sempre assim, só quando a gente pede e a gente precisa, porque eles não interferem no nosso livre-arbítrio. Então, e muitas vezes os obsessores são necessários no nosso dia a dia para nós, às vezes, acordar para alguma coisa. Então, a gente mudando, nós vamos ter a proteção do mundo espiritual. Ali é compatível com as instruções do mundo espiritual superior, onde vive e opera os mentores. Eles estão sempre prontos para nos ajudar. E se o nosso mentor, muitas vezes, ele não tem condições de nos ajudar naquele momento, ele tem uma vibração que ele pode buscar ajuda também em outras esferas espirituais. Porque nem todos os nossos mentores, se eles estão junto conosco, eles estão também fazendo um trabalho de auxílio para eles também se melhorarem. E nem sempre eles têm todo o conhecimento necessário, mas eles têm a proteção espiritual para ir buscar essa ajuda e interferir nas coisas que nós pedimos sobre a orientação do mundo maior. Vocês acham que nós temos só um mentor durante a nossa encarnação? O que vocês acham? Que a gente tem só um mentor? Porque, vamos supor, o mentor veio para me auxiliar em uma determinada situação. Tá? Eu, através da orientação espiritual dele, das intuições que ele me passou,
eu posso ter conseguido fazer aquela tarefa. Então, e ele pode também conseguir, através da orientação que ele me deu, também ter uma outra oportunidade, às vezes de auxiliar outras pessoas ou ir para outras esferas também, mas nós nunca vamos ficar sozinhos, sempre vai ter um. Eu tinha uma mentora uma vez, e ela trabalhava comigo fazia uns aninhos já, acho que uns 5, 6 anos, e ela chegou e disse assim: estou precisando reencarnar e vou reencarnar, mas eu não vou deixar vocês sozinhos, eu vou deixar a filha de vocês, a minha filha trabalhando com vocês, que ela está orientada. E foi que é a minha mentora hoje, a minha titina, que nem eu chamo, que é uma pretinha que trabalha comigo, e ela reencarnou, e ela chegou a dizer aonde iria reencarnar. E eu conheci a menina, mas nunca mais vi. Eu sei que ela foi embora de Lages, do interior, e não cheguei a conhecer bem. Mas segundo a avó dela, era uma menina muito inteligente, que já desde pequena procurou se orientar no mundo espiritual e tudo. E depois que eu vim embora, nunca mais eu subi, mas qualquer dia eu vou telefonar para ver se encontro. Eu sei que a avó dela ainda trabalha no centro lá em Lages. Vamos lá, Kika. Vocês querem colocar alguma coisa sobre isso? Que eu não sei tudo, né? Nós estamos aqui para discutir, para conversar, para botar os nossos pontos de vista. Dentro da visão espírita cristã, céu, inferno e purgatório, começam dentro de nós mesmos, foi isso que eu falei. A alegria do bem praticado é o alicerce do céu. A má intenção já é um piso para o purgatório. E o mal devidamente efetuado, positivado, já é o remorso que é o princípio do inferno. Então, se nós queremos nos melhorar, se nós queremos progredir, nós temos que fazer tudo para aquilo. Vocês no emprego, se vocês querem subir de cargo, o que vocês têm que fazer? Fazer tudo errado? Não vou fazer nada, não vou modificar nada na minha vida. Então, se a gente quer mudar de posição, galgar planos mais altos, nós temos que nos esforçar para isso, a mudar as nossas atitudes, mudar o nosso trabalho, a nossa maneira de ser, senão nós não vamos conseguir nada. A Beatriz ali que lida com venda, se ela ficar em casa só, não procurar vendedora, não procurar ninguém, chegar lá e dizer, você quer isso? É claro que ela não vai conseguir nada na vida. Então, por isso a gente tem que ter sempre aquilo. Eu quero crescer dentro da firma, dentro da empresa ou em qualquer lugar, eu tenho que procurar ser cada vez melhor para mostrar as minhas atitudes, a minha maneira de ser, para mim poder progredir, não só na matéria, mas também espiritualmente. Tá? Vamos lá? Isso aí é uma frase de Buda que diz o seguinte: a lei da mente é implacável. O que você pensa, você cria. O que você sente, você atrai. O que você acredita, torna-se realidade. Então, eu penso mal de uma pessoa. Aquilo lá, o que eu estou fazendo? Eu mando uma energia negativa para aquela pessoa. Aquela energia, no caminhar, ela vai agregando energias do tempo. Ela chegou na pessoa, a pessoa está bem espiritualizada, ela está bem de vida, ela não conseguiu captar energia negativa. Aquela energia não vai ficar parada ali. Ela faz meia volta e volta para quem? Para mim mesmo. Então, tudo aquilo, ciúme, inveja, maledicência, orgulho, tudo isso faz parte disso aí. Então, eu pensei, eu criei. Se eu pensei mal de uma pessoa, eu estou mandando uma energia negativa para ela. Se eu sentir alguma coisa, eu vou atrair para mim. Sentir, eu sou poderosa, eu sou a melhor de todas. Eu estou atraindo o quê? O orgulho para mim.
E não é isso que a espiritualidade nos diz, que nós temos que ser todos iguais, todos irmãos perante a matéria. E naquilo que você acredita se torna realidade. Se eu começar aqui, o Godinho disse uma frase para mim: namore uma doença que você casa com ela. E você vai ficar pro resto da vida ali. Então, se nós começarmos a ficar ali, hoje eu estou com dor aqui. Eu posso até ser só uma dorzinha fraca, mas eu começo, a minha dor está aqui. Ó céus, ó vida, eu estou atraindo o quê? Energia negativa para ali. E com o tempo aquilo ali vai se sintonizando, vai aumentando, vai criando esferas mais altas. Então, se você está com uma dor, procure o recurso, procure ajuda na matéria, no espírito, aonde você for, para você ver. E hoje em dia tem tratamento para tudo. Que nem quando meu marido estava com câncer, ou outras pessoas, tá certo que ele não teve, o dele já estava em estado mais avançado. Eu dizia para ele, porque a gente sempre tem que dar esperança para as pessoas, porque a vida tem que ter a esperança de que sempre continua. Eu sempre dizia para ele, vamos dar graças a Deus que hoje em dia tem cura. Porque se fosse isso há 20, 30 anos atrás, não existia cura, né? Então hoje em dia existem tratamentos paliativos para tudo. Tem casos que as pessoas vêm a desencarnar, por quê? Porque era um momento e precisavam passar por aquela situação. Mas existe, tanto na matéria como espiritual, recurso para muitas coisas que nós precisamos. Tá? Isso aqui é muito importante, a gente devia até botar escrito assim dentro da gente esse pensamento. Né? Vou ler de novo. A lei da mente é implacável. O que você pensa, você cria. O que você sente, você atrai. O que você acredita, torna-se realidade. Então vocês vejam bem, não é da parte cristã, mas é Buda que nos traz grandes ensinamentos, assim como várias religiões em todos os tempos, como a gente já aprendeu. Buda aqui. E aí são dicas de leitura para nós. Esse livro, o ateu, ele não acreditava em nada, acho que tem aí na biblioteca, e quando ele desencarnou, ele sentiu toda a vibração, e daí que ele foi ver o que era o mundo espiritual. Ele vivia na orgia, ele vivia de festas, e ele desencarnou de uma hora para outra, agora não me lembro como, e daí que ele foi ver quem realmente eram as pessoas que seguiam ele, que acreditavam, que ele acreditava. Aqueles que ele achava que estavam prejudicando ele, eram aqueles que estavam querendo auxiliar. E os outros eram aqueles chupim, que eles dizem que queriam só aproveitar dos benefícios materiais que ele tinha. A Divina Comédia de Dante Alighieri, que ele fala muito do inferno, aonde existe o inferno, as regiões, são quadros ilustrativos. Se não me engano é na Capela Sistina, que tem, na Capela Sistina do Vaticano, que tem uma imagem que ele fez o inferno. Ele é do Renascimento. Da época do Renascimento, onde ele teve várias esculturas. Estava o poder da igreja na Idade Média. Tem mais alguma coisa aqui? Não. Bem interessante. Tem outros livros que são Legião, Senhores da Escuridão, Marca da Besta. Os livros do nosso Sommelier, ele nos traz ensinamentos para aquilo que a gente trabalha na mesa. As pessoas que trabalham na mesa, como a Geisa, a Rose e a Kika, que estão aqui, a Lisa Mara já trabalhou, quem lê os livros do Robson Pinheiro, que vê as situações umbralinas que existem lá, quando você está trabalhando e você se depara com aquilo, a gente tem saber como é que é para poder lidar com isso ali. É como já a Francine várias vezes disse, que ela segue uma coisa muito minha, que ela diz assim: conta paga é dívida liquidada. Então, aquelas coisas boas que nós fizemos, o caminho da luz, ele existe, mas o estudo nosso tem que versar mais nas zonas umbralinas para que nós possamos entender e ajudar os outros. Aquele que está na luz não está mais precisando de ajuda.
A gente pode estudar a luz para a gente saber como é que é. Mas os que estão nas zonas umbralinas são os que realmente estão precisando. Então, é através desse auxílio que a gente vai ajudar as pessoas que estão precisando mesmo. São livros assim que a gente deve ler para entender aquilo que tanto a gente necessita nisso aí. Tinha um negócio que eu ia falar, mas de vez em quando foge. Eu já disse que eu passo algumas coisas. Na aula de quinta-feira, nós tivemos uma discussão sobre que Jesus não foi médium. Daí até o seu Lino trouxe um pedaço de um livro da Gênese, que eu li aqui, e a Kika contestou lá dentro, mas eu na hora não deixei, porque já estava avançado da hora e tinha gente incorporada ali que precisava ser atendida, então eu não deixei nem ela contestar o assunto. Naquele pedaço ali, quem estava aqui, que leu, ele falava que Jesus era capítulo, não me lembro mais, ele falava que Jesus não precisava da mediunidade para curar as pessoas, mas ele tinha sintonizado. Vê se tu acha aí. Capítulo? Eu não me lembro qual foi o capítulo, eu falei. Porque ali ele estava falando da mediunidade de cura. É o capítulo 5. Mediunidade de cura ou a mediunidade de Jesus, que ele não era médium? Que diz que. Mas aí é assim, ó. Então vamos pesquisar para a semana que vem. Na cura ele não precisava de alguém. Ele tinha o poder para isso. Mas médium como mensageiro, trazendo uma mensagem do mais alto, ele era médium. Porque todos nós temos os nossos chakras. Então, se eu mentalizar energias positivas, tanto no passe como em qualquer energia que eu canalizar, Ele não ficou 40 dias na quarentena, alguém. ele não via, não passava, É que talvez ele quisesse dizer que ele não era médium, que ele não incorporava espíritos, né? Porque os espíritos traziam, como a gente falou na mediunidade, mas ele era conectado. Ele era eles conectado, mandam então ele é mensagem, médium, eles só não canalizam incorporavam. através dos Eu nossos acho. chakras. Mas ele tinha corpo físico e tinha espírito, então ele é médium. Ele só não incorporava, mas ele canalizava as energias. Ele captava. Tá, gente. O aula hoje foi curtinho, porque faltava só um pedacinho. Vocês... eu acho que é isso aí que eu vou falar hoje. Eu vou pegar no pé da Vera. O quê? Eu não sei. Eu sei que tem alguma coisa. Se achar, até nós encerrar. Então, gente, ó, semana que vem é dia semana das vésperas das mães. Nós vamos ter estudo igual aqui. Nós vamos nos preparando para isso, tá? Porque nós devemos sempre agradecer a nossa mãe por ter dado a oportunidade de nós reencarnarmos. Ela estando aqui ou não, ela sendo presente na nossa vida ou não sendo. Então, mas ela nos deu o quê? A oportunidade. Se um dia ela nos abandonou, se um dia ela nos deixou nessa ou em outras encarnações, nós estamos tendo a oportunidade de evoluir. Por isso nós temos que sempre pensar nisso. Agradecer a nossa mãe por ter nos dado a vida, né? E a oportunidade da gente evoluir um pouquinho. Porque se eu conseguir subir um degrau, eu vou ficar muito feliz. Eu sei que eu tenho minhas mazelas, tenho meus erros, mas eu vou procurando cada dia melhor. Então hoje nós vamos ficar nisso aí, que eu acho que a Vera não pôde vir por causa do aniversário do menino, né? Mas a semana que vem eu tenho certeza que ela vai estar aqui.